E hoje vamos trazer uma palavra, mais uma palavra para você, né? Tivemos um culto maravilhoso no domingo, né? Tivemos já outras quartas online. Deus tem nos abençoado. Deus tem falado ao nosso coração tremendamente. A Bíblia diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? E nós da Toque do Céu fazemos questão de continuar falando do amor de Deus, continuar falando de Deus para a tua vida. E hoje a palavra, ela fala de oração, um estilo de vida. Nós, como cristãos, temos que ter esse estilo de vida. E os discípulos, na verdade, eles aprenderam isso com Jesus. Os discípulos, eles viam Jesus. Nosso primeiro texto, nossa base dessa pregação vai ser lá em Lucas 11, do 1 ao 2, que diz assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Os discípulos, possivelmente, eles viam Jesus orando muito. Jesus constantemente estava em oração. E os discípulos, eles enxergavam isso em Jesus. Agora, o que não entendemos é assim, que os fariseus, os sacerdotes daquele tempo, eles viviam em oração, eles sempre estavam orando, né? Agora, o que chamou a atenção, na verdade, dos discípulos na oração de Jesus? O que chamou a atenção de dizer: mestre, ensina-nos a orar dessa forma, ensina-nos a entender o que é isso que o Senhor faz, porque eles não estavam familiarizados com aquela oração, com aquele relacionamento de Jesus. Possivelmente os discípulos estavam condicionados a uma oração dentro de uma caixa, a uma oração dentro de um formato específico. Você vai repetir tantas vezes, você só pode orar se for assim, Deus só vai escutar você se for dessa forma. E para nós, na verdade, nós que oramos, nós que buscamos ao Senhor, às vezes a forma como oramos faz sentido. Às vezes as palavras que tentamos dizer, Deus glorioso, excelso nas alturas, etc., talvez isso tenha algum sentido para nós, talvez Deus vai nos escutar melhor se orarmos desse jeito. Mas para Deus, meu irmão, o que importa não é como você faz a oração. Para Deus, meu irmão, o que importa é o seu relacionamento com Ele. Não importa se você fala palavras bonitas, se você fala, inclusive, quando os discípulos falam isso com os seus discípulos, quando os discípulos perguntam: Jesus, mestre, nos ensina a orar. Jesus disse: eu vou ensinar vocês a orar. Mateus capítulo 6, ele traz esse ensinamento aos seus discípulos. Ele diz assim: quando vocês orarem, não seja como hipócritas. Eles gostam de ficar olhando em apenas sinagogas, eles gostam de ficar orando em sinagogas e esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam o seu galardão. Então Jesus entendeu, quando os discípulos chegaram até ele e perguntaram: mestre, ensina-nos como orar. Jesus sabia que para ensinar os discípulos uma forma correta deles orar, para ensinar a maneira como ele orava, por que ele orava daquela forma, ele tinha que desconstruir aquilo que os discípulos já sabiam. Jesus tinha que apagar todos os ensinamentos, apagar toda aquela religiosidade na mente dos discípulos, para aí sim ele trazer um novo ensinamento para os discípulos. Primeiro ele diz: ei, não orei como os hipócritas. Os religiosos, eles acreditam em si mesmos de tal maneira que fazem suas preces nos espaços públicos em busca de publicidade pessoal. Eles oram, mas não estão interessados em se comunicar com Deus. Eles estão mais preocupados em agradar, em chamar a atenção dos observadores. Jesus diz: ei, deixa eu primeiro desconstruir como vocês oram, como vocês aprenderam a orar, porque orar é relacionamento. Não orei como os hipócritas. Eles não estão interessados em nenhum momento em ter um relacionamento com Deus. Isso para ele não é o importante. O importante para ele é quando você passar e ele está lá, vê ele orando nas esquinas e nas sinagogas. A Bíblia diz que eles já receberam o seu galardão. O galardão que eles receberam foram simplesmente a atenção das pessoas, e Deus não se interessa nisso. Deus não busca isso nas pessoas. Jesus diz: ei, não sejais como os hipócritas.
Isso não traz relacionamento com Deus, isso não impressiona Deus, não. O que impressiona Deus não são as suas palavras, mas o seu relacionamento com Ele. E ele diz também: ei, vou desconstruir mais um conceito que você tem. Primeiro, não ore como os hipócritas. E depois ele diz: ei, não ore como os gentios. Lá em Mateus 6, o 7 e 8 ele diz: e quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Os gentios, eles acreditam que artifícios espirituais eficientes são capazes de curvar. Eles acreditam que artifícios espirituais, eles são capazes de chamar a atenção de Deus. Eles são capazes, dependendo de como eles fazem, o que eles fazem, a forma como eles fazem, eles acreditam no poder da forma como eles fazem. Os gentios acham que assim eles vão chamar a atenção de Deus. Certos ensinamentos, eles dizem que as orações que precisamos fazer, tem que orar com ousadia, com determinação. Deus atende aos que oram com ousadia, dizendo: Deus, eu determino. Nas Escrituras, o máximo que encontramos é que Deus não despreza um coração contrito. Ei, meu irmão, não existe receita, não existe uma forma, não existe algo pronto. Vamos ver agora como Jesus ensina aos seus discípulos. Não tem nada a ver com a liturgia, não tem nada a ver com uma regra, não tem nada a ver com uma forma, é um quadrado, é um lugar. Não tem nada a ver com isso. O que Jesus quer ensinar e vai ensinar agora, como eu vou te mostrar, aos discípulos, e diga: ei, oração é relacionamento. Oração é um estilo de vida. Não orei como os hipócritas e não orei como os gentios. Mas diz assim, em Mateus 6, a partir do versículo 6, é aquela passagem que diz: ei, quando oreis assim. Ele faz a oração do Pai Nosso. E o que eu quero deixar bem claro aqui é que a oração do Pai Nosso não é uma liturgia, não é um roteiro. Tipo assim, não é algo que você tem que decorar para poder falar. E se você falar, e se você repetir, Deus vai te ouvir. Mesmo porque o próprio Jesus falou lá em Mateus 6 e 7, a gente leu, que quem ora assim são os gentios. Jesus simplesmente, quando falou a oração do Pai Nosso, ele diz: eu vou falar aqui para vocês como é que Deus ouve, como é que Deus me ouve. Vocês querem aprender a orar? Então eu vou dizer a vocês. Mas quando você orar, primeiro, vá para o seu quarto e feche sua porta. Olha que interessante. Ele diz: ei, você quer orar? Não seja como os hipócritas, não vá para a praça, vá para o seu quarto, tranque a sua porta e ore em secreto ao seu Deus. Olha que interessante. Ele entra no quarto e fecha a porta. Ele em nenhum momento ele convida Deus a entrar no quarto. Você percebe? Ele não convida Deus a entrar no quarto. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus já está dentro do quarto. Ei, meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Deus, Ele já está lá, sabe por quê? Porque Ele sabe exatamente todos os seus problemas, Ele sabe exatamente todos os seus conflitos, Ele sabe exatamente todos os problemas que você tem. E aqueles problemas onde você guarda justamente lá no seu quarto, lá no porão da sua alma. Deus já está lá no seu quarto. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nos abrimos com Ele. E isso é uma troca. Então, meu irmão, quando ele diz: vai lá para o quarto, fecha a porta, porque o teu Deus já está lá, o teu Deus já conhece teus problemas, e vai lá e em secreto começa a conversar com Deus. Intimidade. Não é repetição, não é uma forma, não é rezar tantas vezes, não é num determinado lugar, não é subir no monte. Eu não estou falando contra os montes não, as reuniões não. Mas, meu irmão, Deus, Ele vai estar em uma intimidade com você onde você estiver. Aí ele começa o Pai Nosso, ele diz: Pai Nosso. Depois que ele diz: entra lá no teu quarto, e diz, começa a oração, Pai Nosso. Esse Pai Nosso mostra a intimidade que precisamos ter com Deus, um relacionamento real entre pai e filho, sem liturgias ou regra. E o nosso representa a coletividade. Quando a gente diz, Pai Nosso,
Quando a gente diz Pai Nosso, Ele está dizendo, o Pai é meu e eu vou orar não só por mim. A oração, meu irmão, gera intimidade. Quando eu chamo meu Pai, digo Pai, eu estou dizendo, eu sou íntimo contigo, o Senhor me conhece. O Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe de onde eu vim. E eu digo nosso, quer dizer, eu não sou egoísta para entender que o Pai é apenas meu. Não, o Pai é nosso, fazemos parte de um corpo, fazemos parte de uma sociedade, onde temos que expressar, temos que falar, temos que fazer conhecido esse Pai às outras pessoas. Então diz, a primeira coisa, vai para o teu quarto, fecha a porta e o Deus já está lá dentro para falar contigo, porque Ele te conhece. Depois, meu irmão, não tem soberano, altíssimo, excelso nas alturas, sabemos que Deus é isso. Sublime, estás no sublime trono, meu irmão, Deus não quer saber disso, porque Deus sabe o que está no seu coração. Se você chamar Ele de Pai, que já chamar Ele de Paizinho, chama Ele, que Ele te entende. Começa nessa intimidade. A outra parte de Deus diz, ei, que estás no céu. Isso mostra, mesmo a gente sabendo que Ele é nosso Pai, que existe uma intimidade entre nós e Ele, nós não devemos esquecer que Ele é um Deus todo-poderoso, que Ele é um Deus que criou os céus e a terra. Temos que ter esse respeito, igual nós temos com o nosso Pai. Temos que ter esse respeito, esse temor. O temor não é o tremor e nem terror. Porque o terror é aquele medo que você faz as coisas certas quando o indivíduo que você tem medo está longe, mas quando o indivíduo sai, você faz as coisas erradas. O temor não, o temor é o respeito. Ei, Pai nosso, Deus, eu tenho intimidade contigo, que estás nos céus, o Senhor é alto, é sublime, o Senhor criou todas as coisas, o Senhor é poderoso. Eu temo a Ti, Senhor Deus, por respeito, porque eu Te amo. Aí Ele diz, santificado seja o Teu nome. Entenda que esses ensinamentos que Jesus vai dizendo, são formas de relacionamento, não é um texto que você tem que decorar, não. São ensinamentos dizendo, vai para o teu quarto, tem intimidade com Deus, né? Tenha temor a Deus, tenha respeito com Deus. Ele está falando como oração, como um estilo de vida, e não apenas como um modo de falar, uma regra. Santificado seja o teu nome. Meu irmão, Deus já é santo, não precisa ser mais santificado, porque Ele já é santo. Deus está nos ensinando a dizer, Pai, que o Teu nome seja santificado, através da minha vida em oração. Ei, Deus não precisa ser santificado, porque Ele já é santo, santo, santo. Os anjos estão, a Bíblia diz que os anjos estão constantemente lá no céu, dizendo santo, santo, santo. Mas quando eu oro a Deus, quando eu tenho um relacionamento real com Deus, de Pai, de respeito, meu irmão, Deus começa a ser glorificado, santificado através da minha vida. Porque não tem como eu e você se relacionar com Deus e sua vida não ser impactada e sua vida mudar. Não tem como. Aí Ele fala, venha o teu reino. Mais um ensinamento tremendo de Jesus. Demonstra o desejo de ser governado por Deus. Ele deseja que as responsabilidades, o comprometimento de implantar o reino de Deus, Ele faça parte da sua vida. Você está entendendo a cadeia de relacionamentos que o Pai Nosso nos ensina? Primeiro é a de entra no teu quarto, depois vem o Pai, né, a intimidade, que estás no céu, né, o temor. Santificado seja o teu nome, Senhor, porque quando eu tenho um relacionamento contigo, eu começo a me santificar, e quando eu me santifico, Senhor Deus, o teu nome é glorificado. Vem o teu reino, Pai. Deus, eu quero ser guiado pelos teus caminhos, eu quero ser guiado pela tua palavra, Deus. Quando algumas pessoas falam que nós somos a soma das 5 pessoas que mais convivemos. Ei, meu irmão, você já pensou se você conviver mais com Deus? Você já pensou se você tem uma vivência maior com Deus? Ei, meu querido, deixa eu falar algo especial para você. Cria essa intimidade com Deus. Meu irmão, cria essa intimidade de conversar diariamente com o Senhor, de meditar na sua palavra, Deus falando com você ali diariamente. Seu estilo de vida vai mudar, seu estilo de vida vai começar a glorificar a Deus, porque você vai parecer com aquele que você está mais caminhando, está mais andando. Ei, faça a tua vontade, assim na terra como no céu.
O essencial da oração não está no pedido, na intercessão, mas em sabermos que em tudo estamos no centro da vontade de Deus. Quando diz, Deus, faça a tua vontade em minha vida, eu estou dizendo, Deus, quando o teu reino se estabelece na minha vida, eu vou começar a ter ânimo, a ter alegria em fazer a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pedido não é simplesmente por pão, dizendo, Deus, dá-me de comer, dá de comer a mim. E sim pela prática, como igreja, de fazer chegar o pão a todas as pessoas cada dia. O pão nosso, mais uma vez, ele começa com o Pai Nosso, e mais uma vez aqui ele diz, o pão nosso. Então o pão é para ser compartilhado. Ele diz, ei, compartilha o pão, vive em sociedade, ajuda o corpo. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, orando pela reciprocidade do perdão. Jesus ensina a perdoar, porque já recebemos o perdão de Deus. Meu irmão, entenda e veja que quando nos relacionamentos, começamos a nos relacionar com Deus, Pai nosso, que estás no céu, eu tenho respeito, santificado seja o teu nome vai ser santificado através da minha vida, venha o teu reino, eu quero fazer parte do teu reino, faça a tua vontade. O pão nosso de cada dia, vamos compartilhar tudo que temos, vamos compartilhar o amor, vamos compartilhar o servir, vamos compartilhar tudo. Perdoa as nossas vidas, nós perdoamos porque já somos perdoados por Jesus. E não nos deixe cair em tentação. Reconhecemos nossa vulnerabilidade e, acima de tudo, nossa dependência em Deus através da sua misericórdia. E para encerrar, mas livra-nos do mal. A tentação é apenas a iniciação da consumação do mal. O mal aqui não é um mal qualquer, mas o mal proveniente das nossas tentações. Porque antes ele diz, não nos deixe cair em tentação. Por isso é importante um relacionamento com Deus em nosso quarto secreto. Ei, Jesus, com esse Pai Nosso, Jesus não pretendeu ensinar aos discípulos uma regra, um texto, um dogma, uma forma de dizer, tem que ser assim, vai ser assim, tem que ser assim. Não. Jesus, ele ensinou que ele queria nos ensinar como se deve viver a oração como estilo de vida. Ei, meu querido, eu não sei como é que está a tua vida de oração, eu não sei. Às vezes você está cheio de problemas, às vezes você está com atitudes que não são condizentes com a palavra de Deus, e você não sabe o que fazer, isso tem te incomodado, tem doído no teu coração, tem doído na tua mente, você fica perturbado. Começa a ter um relacionamento com Deus, começa a orar, começa a fazer da oração um estilo de vida, diariamente, meu irmão, diariamente, 10, 5, 20 minutos, medita na palavra do Senhor, entra em oração com Deus, que esse relacionamento, gradativamente, vai fazer você um varão perfeito, vai mudar tuas atitudes, vai mudar teus comportamentos, e você vai começar a entender o que é viver uma vida plena e em paz. Amém?